O distrito de Ipiraí foi fundado em 1940 por dois jovens vindo de Mairi, o senhor Manuel Nunes Rios e a sua esposa Ana de Sena Souza. Dois jovens chegaram aqui na região, resolveram construir uma casa. E esse casal nasceram aqui na região 6 filhos. 3 filhos deles resolveram abrir comércio na comunidade. Luiz da França Rios abriu um mercadinho. Antônio Nunes Rios, conhecido por Antônio de Miné, achou por bem abrir uma padaria que, segundo ele, ia vender pão e biscoito para o povo da região. E o seu irmão, Martinho da Sena Rios, achou por bem abrir uma loja vendendo tecidos e máquinas de costura para o povo. Vamos conhecer o local da primeira casa aqui do distrito de Ipiraí, que foi o dono, foi o senhor fundador do povoado, os primeiros habitantes, Manuel Nunes Rios, e a sua esposa Ana de Sena Souza. E também as lojas de seus filhos, os primeiros comércios aqui do distrito. Vamos comigo? Vamos estar entrando agora pela rua principal aqui da entrada do distrito de Ipiraí. Vamos conhecer o local onde foi a casa do fundador daqui do distrito, o senhor Manuel Nunes Rios, popular Minã, e depois vamos aonde era a loja do senhor Martinho Sena Rios, depois vamos aonde era o mercadinho que chamava naquele tempo Venda, do senhor Luiz da França Rios, e depois vamos mostrar para vocês aonde era a padaria de Antônio Nunes Rios, popular Antônio de Miné. Vamos seguir aqui pela rua principal, né? A entrada principal aqui do distrito. Este local verde aí, aonde era a casa do senhor Manuel Nunes Rios e sua esposa Ana de Sena Souza. Foi a primeira casa aqui do distrito de Ipiraí, nasceu aí. Hoje não existe mais, já está só a roça de capim.
Tá aí, minha gente, essa casa aqui foi a primeira loja, a loja do senhor Martinho, onde que vendia tecido, máquina de costura, chapéus, né? Muitas coisas ele vendia aqui. Foi aqui onde era a loja. Vamos agora conhecer agora a loja, o mercadinho do senhor Luiz da França Rios. Esta casa que está com a porta aberta foi o primeiro mercadinho aqui do distrito de Piraí, que foi aberta. Antigamente chamava-se de venda. Essa porta de ferro fechada era o armazém onde que ele comprava a momona que vinha da roça. E essa casa do lado esquerdo, que tem essas motos da frente, era a sua residência, do senhor Luiz da França Rios. Essa praça hoje chama-se Praça Luiz da França Rios, homenageando o senhor Luiz. Agora nós vamos conhecer aonde era a padaria do senhor Antônio Nunes, conhecido como Antônio de Miné, a primeira padaria, dando assim o progresso do povoado de Piraí. Hoje esse salão pertence à Associação Comunitária de Piraí. Essa casa amarela com a janela e uma porta. Era esse local que o pessoal ia comprar pão e bolacha.
Essa casa que você está vendo aí foi a casa onde que morava o senhor Martinho da Sena Rios. Criou a sua família e depois ele fechou aquela loja, onde que eu mostrei, onde era a loja, e abriu aqui. Onde está essas duas janelas brancas, era parte da loja. Compartilhe e inscreva no canal Missionário Antônio Almeida. Alô, meu povo! Estamos aqui com um membro da família, um filho do senhor Martinho, o nosso querido Nascimento. Nascimento, como era o nome da sua mãe? Era Eutália Oliveira Rios. Seu pai teve quantos filhos? Meu pai teve 6 filhos. 6 filhos, né? Naquele tempo, né? Para aquele tempo era ter um número assim de pequeno, né? Porque geralmente as pessoas era 10, 12 filhos e seu pai só teve 6 filhos. Qual era a profissão do senhor Martinho? Ele era lavrador e também tinha uma olaria, né? Que naquele tempo fabricava telhas, fabricava tijolos, fabricava também aquele tijolo de piso, fabricava aquelas manilhas que faz para fogão de colocar em cima dentro da fumaça, que eu agora esqueci o nome, né? E fabricava também, a minha mãe fazia panelas, fazia muitas coisas. Então, isso era anteriormente que meu pai era lavrador e tinha olaria. Gente, interessante, né? Sua mãe fabricava panela, era panela de barro? Era panela de barro, fabricava aquelas porcelana, prato, até xícara de barro ela fazia naquela época. Mas essas panelas que ela fazia era para o consumo próprio ou ela revendia? Às vezes ela revendia também, né? Naquela época. Nos anos 50, né? Martinho, ele foi político? Ele foi político, sim. Naquela faixa de 66, ele entrou na política. E aqui no desenvolvimento aqui da comunidade, que chamava-se Marmelada, hoje chama-se Ipiraí, ele contribuiu para o desenvolvimento aqui da comunidade? Contribuiu, Antônio. Meu pai, ele contribuiu para o desenvolvimento. Você falou até agora uma coisa que eu tenho muita saudade, né? Ipiraí, quando era Marmelada. E meu pai era conhecido Martinho da Marmelada. E ele contribuiu para o desenvolvimento, sim. Qual foi ainda hoje, estamos em 2024, né? Existe alguma coisa que ele deixou para a comunidade que foi através dos esforços dele? Ele doou alguma coisa? Doou, sim. Ali ele deu ali o chão onde fez o açude, né? Esse caminho aqui que vai para o açude, tudo isso ele doou, né? Você é um dos filhos, você tem bastante conhecimento. Como ele começou? Antônio, meu pai, que nem eu falei para você, meu pai era lavrador e ele tinha olaria. E meu pai, ele naquele tempo ele só tinha terreno, mas era pobre, né? Ele até sofria para criar os filhos no começo dos anos 50. Aí teve mais ou menos que uma seca, foi naquela faixa de 51 para 52. Ele pegou 2 sacos de mamonas e foi para Nova Fátima. Naquele tempo chamava 90, não era isso? Nova Fátima chamava 90. Ele levou um animal, acho que até em um cavalo, 2 sacos de mamona. Aí parou ali na estrada. Antigamente não existia asfalto. Existia aquela estrada, né? Que hoje é asfalto. Aí meu pai parou aquele animal com 2 sacos de mamona. Foi isso que eu falei, né? Então chegou um viajante, naquele tempo chamava viajante, que era um representante de São Paulo. Chegou, perguntou para ele, onde você mora? Aí meu pai falou, eu moro em um povoadozinho chamado Marmelada. Aí foi ele e perguntou para meu pai, lá tem loja? Ele não. Só tinha a venda de tio Luiz e a padaria de tio Antônio, Antônio de Miné, conhecido, né? Aí ele falou assim, você não quer colocar uma loja? Aí meu pai falou assim, mas como eu vou colocar uma loja que eu sou pobre? E anteriormente, né?
meu pai falou para ele que tinha uma loja só em Capela, né? Que era o fundador de Capela, que era Joaquim Machado, né? Aí ele continuou, mas você não quer colocar uma loja? Meu pai, como eu vou colocar uma loja se eu sou pobre? Ele falou, eu te ajudo, eu olhei para você, gostei. Aí meu pai ficou assim, aí meu pai falou assim, olha, eu sou pobre. Ele falou assim, eu ajudo você. Aí você abre a firma que você vai colocar eu vou ajudar você colocar uma loja. Aí meu pai como? Abre uma firma, aí ele ensinou meu pai a abrir firma, né? Aí meu pai abriu firma, aí ele falou como era, explicou tudo meu pai. Naquele tempo a comunicação era por telegrama, né? Aí meu pai, depois que abriu a firma, se comunicou com ele através de telegrama. Aí meu pai colocou uma loja, e na loja do meu pai, né, meu pai vendia tecido, né, era tecido naquele tempo. Aí depois ele mesmo começou a mandar máquinas, né, que era a máquina Singe, conhecido como máquina Singe. Aí, meu irmão, o chapéu de baeta, que era aquele chapéu de baetas antigamente caro, né, era aquela sombrinha, o chapéu era até naquela fábrica, você pode pesquisar que você acha, até hoje existe a fábrica em São Paulo, chapéu Sarquis, né, acho que eu já falei a máquina Singe, né, aí vinha tudo isso, meu pai pedido através de telegramas. Nascimento, na sua fala, você diz que as mercadorias vêm de São Paulo. Aí de São Paulo vinha até Feira de Santana de caminhão. E para chegar até aqui, que naquela época as estradas eram muito pecuárias, como era para chegar até aqui na loja do seu pai? Que não assim eu falei, era caminhonete, né? Caminhão Chevrolet, e às vezes vinha de jipe, né? Eles traziam mercadoria mesmo, tecido, chapéu, guarda-chuva que meu pai vendia, que nem eu falei para você. Agora as máquinas Singe, né, trazia de caminhão. Gente, interessante, Nascimento, naquele tempo que seu pai, num lugar desse, vendia máquina de costurar. E hoje, na pleno século 21, 2024 que nós estamos, para comprar uma máquina, você hoje tem de ir para a Feira de Santana viajar 145 quilômetros. Que coisa interessante, né? Antônio, para contar a história de meu pai, talvez poucas pessoas acreditem. Mas quem viveu naquele tempo, muita gente conhece a história de meu pai, que tem pessoas que sentam perto de mim e começam a lembrar a história do meu pai. Eu sinto muita saudade, sinto emoção, recordação, né? Como, foi uma coisa que apareceu assim para meu pai de uma hora para outra. Foi naquela faixa de 52, que nem eu falei para você, né? Que apareceu aquele homem ali em 90, que chamava 90, que hoje é Nova Fátima, meu irmão. Então, a gente vê que era difícil, mas isso aconteceu verdadeiramente. Ok, gente, tá muito ventando. Aqui vocês estão vendo aí, né? Como tá nas nossas roupas, né? Eu acho que talvez tá tendo até um barulhinho. Por causa que muito vento. Estamos aqui no tempo, né? Estamos aqui em cima de umas pedras para fazer essa gravação. Mas muito gratificante, né? Martinho foi uma pessoa que fez parte da fundação do distrito de Piraí, o pai de Nascimento. Como é que era que seu pai comunicava com o fornecedor dele que vendia para ele, para a loja? Como era a comunicação? Como é que eles faziam? Antônio, naquela época existia cartas, né? Existia também telegramas, mas naquela época meu pai enviava um telegrama, parece que um telegrama durava menos do que uma carta, né? Aí colocava em Feira de Santana, né, onde tem os correios. Depois começou, acho que ter correio em Pirá, Riachão do Jacuípe, mas era através, naquela época, de carta. Meu pai se comunicava com o pessoal, com eles era mais por telegrama. E ele saía daqui, ia para a Feira de Santana. Como é que ele ia? Ele ia montado de animal, de carro, para ele chegar em Feira de Santana? Como é que era? Olha, Antônio, naquele tempo existia alguns transportes que era jipe, né? E a rural. Meu pai, ele saía daqui, ia para Capela, dormia em Capela, na casa de um compadre dele, chamava Filomeno. Aí, de madrugada, às vezes, ele, naquele tempo, Lindu começou com a rural. E Léo também tinha uma rural e também tinha a jipe, né? Então, ele ia de Capela para
para feira naquela época, os transportes eram Jeep e a Rural. E às vezes ele ia com Léo, com Lindu, e tinha mais pessoas que eu agora esqueci. Sim, Miguezinho também, você lembra de Miguezinho, que Miguezinho também tinha transporte naquela época, mas os transportes eram estes. Você já foi alguma vez junto com seu pai para a Feira de Santana? E quanto tempo gastava para a Feira de Santana? Você lembra? Antônio, eu não lembro bem assim, que eu era menino, né, criança na época. Antes de ter o asfalto, era estrada chão, né? Aí, naquela faixa no começo dos anos 60, Ailomanto Júnior, que era o governo da Bahia, fez o asfalto, a rodovia, que hoje existe a rodovia, mas quando fez a rodovia, aí gastava menos, né? Que a gente sabe que gastava quase a mesma coisa que gasta hoje, né? Você já foi alguma vez para a Feira de Santana junto com seu pai para ele fazer compras? Eu fui sim, ele me convidava, às vezes convidava a minha mãe também. Agora a gente andava menos com ele, né? Agora ele quase todas as semanas ele saía, né? Ele ficava pouco em casa. Ele ficava mais assim, meio de semana ele saía para a Feira de Santana para resolver essas coisas aí do comércio, da loja dele. Nascimento, como aqui estava se iniciando, começando o povoado, os clientes de seu pai vinham da onde comprar essas mercadorias? Antônio, na época aqui, você vê que tinha ali o Tanquinho, né? Tinha muita gente que morava ali no Tanquinho. Tem hoje aonde chama a Baixa do Cedro. Aquele outro lugar agora que eu esqueci o nome, fica perto ali da Baixa do Cedro, que tinha bastante morador. A Penha. A Penha, sim, a Penha, né? Lembrando bem a Penha. E tinha muita gente que morava aqui na região e também pessoas assim que nem de Capela, Pintadas. Dessa região aqui, muita gente comprava na mão do meu pai. Comprava tecido, né, para fazer. Naquele tempo era mais costurado as roupas, né? E comprava o chapéu que meu pai vendia, né? O guarda-chuva, a capa que eu te falei, né? E vendia a máquina Singer, né? Aí muitas pessoas às vezes compravam. Entendi. Quem foi as pessoas naquela época, sem ser esses 3 filhos do popular Miné, que ajudaram no desenvolvimento da marmelada que hoje é Ipiraí? Você lembra que se teve mais pessoas sem ser o seu pai, sem ser Luiz da França Rios, sem ser Antônio Nunes Rios? Teve mais alguém que veio de fora para ajudar? Teve sim, Antônio. Eu lembro muito, né, do fogueteiro, chamava Agenor Fogueteiro. Ele fazia bombas, fabricava bombas, ele fabricava aqueles foguetes de antigamente, fazia o Judas, né, que naquele tempo existia o Judas, que era muito engraçado, né? Ele também contribuiu para o desenvolvimento de Ipiraí e também conhecido Pequeno, que a gente era apelido, né, não sei o nome dele assim, mas conhecia. A gente chamava ele Tio Pequeno, que ele era da nossa família. Ele veio do Mairi, aí ele ajudou no desenvolvimento e depois foi embora foi para outro estado aí. E também teve a Silva, né, que ela teve uma pensão, ela colocou uma pensão naquele tempo e quando passava pessoas de fora, almoçava, jantava na pensão dela e às vezes até dormia na pensão. Ela foi uma pessoa que ajudou muito no desenvolvimento de Ipiraí, que foi a Silva, também Dete, né? Dete de tio Luiz também foi uma pessoa que ajudou bastante no desenvolvimento naquela época, nos anos 60 até o começo dos anos 70. Aliás, os anos 50, começou nos anos 50 até mais ou menos 71, 72, que esse pessoal tudo ainda contribuía para o desenvolvimento de Ipiraí. Gente, ele fala pensão, é como se fosse um hotel. Então, hoje não tem isso aqui. Lembrando, para o povo que está nos assistindo, hoje não tem restaurante, não tem hotel. E naquela época, né,
em 1950, né, 52, como ele está falando aí, teve esse hotel que foi pessoas da família. Agora, Nascimento, você falou Agenor Pelado. Esse homem, ele veio da onde? De Ipirá. Ele era de Ipirá, ele vinha para cá e contribuiu, né? Que você vai falar, né? Ajudando o tio Luiz, né? Que foi o que colocou a primeira venda aqui em Piraí. Foi a primeira padaria que teve aqui. Foi pequeno, trabalhava com Antônio. Tinha Antônio, né? Ele naquele tempo, o pessoal aqui não sabia fazer pão, biscoito, e tio pequeno, ele da família, né? Veio de Mairi, aí chegou aqui, ele contribuiu para o crescimento de Piraí, aí abriu uma padaria junto com o tio Antônio, aí abriram essa padaria, aí depois a padaria, você sabe, né? Que eram uns biscoitos natural, era aquela coisa maravilhosa, um pão maravilhoso. Aí, homem, tu sabe que Arnaldo, né? Ele com essa padaria, ele ficou até mais ou menos o começo dos anos 70, e depois, tu sabe que foi finado Eldo, né? Que é neném, que ele já faleceu, saudoso, que ele continuou com esta padaria. Nascimento, estamos chegando à nossa entrevista, né, final, mas eu lembro que você, no nosso começo, você falou que queria falar do seu avô, né? O pai de seu pai. O que é que você tem para falar dele? O que eu quero falar do meu avô, que era conhecido por Miné, um chamava Miné, outro chamava Minã, que diz que o nome dele era Manuel, e a minha avó, né? O povo chamava ela Nani. Eles contribuíram também para a fundação de Piraí, né? Eles tinham uma casa, quem começou a primeira casa aqui foi eles. Foi meu avô, Minã, que era conhecido por Minã, popular Minã, e Nani, a minha avó, né? Que começaram a casa. Depois, tio Luiz, né? Tio Luiz, praticamente, quem começou, foi o primeiro comércio aqui em Piraí, foi tio Luiz. Ele colocou uma venda, e também ele tinha uma farmacinha na venda dele, né? Então, em Piraí teve muita gente, Antônio, que naquela época foram pessoas que pensavam em desenvolvimento de Piraí, aquele povo antigo que era marmelada. Através desse vídeo, você vai conhecer o progresso de Piraí, o comércio, como é que está hoje. Vamos lá. Hoje tem uma loja de móveis, tem 5 lojas que vendem roupas e etc. 2 oficinas de motos, uma oficina de automóveis, 3 quitanda, que vende verduras, uma farmácia, 6 mercadinhos, uma fábrica de rapaduras, 3 material de construções, um posto de combustível, 3 fábricas de biscoitos, 3 correspondentes bancários, uma fábrica de bolo e 3 lanchonetes e 3 açougue. Venha para o comércio de Piraí, tem preços bons, vendemos baratos aqui no comércio de Piraí. Esse foi o progresso, o desenvolvimento até hoje. E com certeza, cada ano que passa, Ipiraí está se desenvolvendo mais e vai crescer muito mais. São um povo trabalhadores e um povo honesto. Venha conhecer o comércio de Ipiraí, distrito de Capela do Alto Alegre. Essas imagens foi feita aqui na rua Martinho Sena, dando assim, homenageando o senhor Martinho Sena, que foi que fez parte da fundação do distrito de Ipiraí, juntamente com os seus irmãos. O primeiro morador foi o seu pai, Manuel Nunes Rios, popular Miné, vindo de Mairi, conheceu a terra, a região, gostou e foi o primeiro habitante deste lugar. Ipiraí fica nas margens da BA 414.
na bacia do Jacuípe, região nordeste da Bahia, a 9 quilômetros da sede do município, que é Capela do Alto Alegre, e a 263 quilômetros para Salvador, a capital baiana. A população de Piraí chega a aproximadamente 1.200 habitantes. É o maior povoado do município de Capela do Alto Alegre. Venha conhecer esse lugar bom, sossegado para se morar.